Olá! Esse vídeo faz parte do ciclo de palestras, um projeto do PET Matemática da UFSC. Nesta palestra, teremos o professor Gelber de Oliveira, da UFSC. Fiquem com a palestra e bons estudos! Bom dia! Nessa apresentação nós vamos falar de cadeias e matrizes de inferências, coloração e grafos bilocais. A ideia de trazer esse assunto para essa apresentação se deve ao fato de que é um excelente exemplo de forte aplicação do princípio da casa dos pombos em um trabalho. Nós vamos apresentar os lemas de Epstein e o conteúdo da apresentação está dividido em 4 partes. Nós vamos fazer uma introdução, falar dos lemas de Epstein e depois discutir 3 outras partes mais adiante, relacionada aos lemas. Tudo isso será feito num certo contexto que também é explorado no trabalho de Epstein. Esse contexto é um contexto particular, um toy problem, um problema modelo, que facilita bastante, no caso aqui, o entendimento das ideias contidas em parte do trabalho de Epstein. Outra parte do trabalho de Epstein não será abordada nessa apresentação. Então aqui já é um enigma para essa primeira tela do vídeo. Lendo o resumo, você identificar que problema modelo é esse. Na próxima tela isso já fica claro, né? Vamos lá. O problema modelo, no caso, seria o enigma Sudoku. Aqui, essa matriz que aparece não completa, né? A matriz com posições sem dígito, mas cujos outros dígitos são dígitos de 1 a 9, é uma matriz denominada, isso aqui é um enigma Sudoku muito famoso, denominado Fata Morgana. Eu conheço esse enigma por essas 2 posições aqui, o dígito 1 e o dígito 9, nessa primeira submatriz 3x3, que é denominado um bloco, e aparece aqui eu tenho um 9, 9 e 1, né, aqui. Então, isso não caracteriza a matriz, mas me faz lembrar quando eu vejo um enigma Sudoku com esse 1, 9 e esse 9 e 1, eu já lembro do Fata Morgana, que recebeu esse nome porque esse é um enigma extremamente difícil e foi um desafio há anos atrás resolver esse enigma, mesmo para os experts na área. E o que acontece é que as dificuldades que se imaginavam existir, dado a dificuldade em avançar na solução desse enigma, no certo momento se mostraram menores do que se imaginava, ou seja, o enigma ele não era tão difícil assim quanto se pensava por algum tempo, e por isso ganhou esse nome, Fata Morgana, que é um efeito óptico, uma miragem que se deve à inversão térmica. Bem, o que é o enigma Sudoku? Em geral, um enigma Sudoku é uma matriz parcialmente, nós estamos falando aqui do Sudoku clássico, né? O enigma Sudoku é uma matriz parcialmente preenchida com dígitos de 1 a 9, onde deve-se preencher as posições restantes de modo que cada linha, coluna ou bloco contenha todos os 9 dígitos, de forma que cada linha, coluna ou bloco, que nós vamos chamar de uma unidade ou casa, uma linha, coluna ou bloco vai ser chamado de uma unidade ou casa. Então, cada linha, coluna ou bloco não deve ter dígitos repetidos, já que tem que ter todos 9. Está implícito também que a solução desse enigma deve empregar apenas inferências lógicas, ou seja, não deve envolver tentativa e erro, ou, por exemplo, algoritmos de solução por computador usando força bruta, backtracking. Isso não é a ideia de resolver um algoritmo Sudoku. Faz sentido escrever um algoritmo que empregue inferências lógicas para resolver o problema Sudoku, e é um problema em aberto se de fato é possível resolver qualquer problema Sudoku
construir um algoritmo que resolva qualquer problema Sudoku empregando inferências lógicas. Essa questão não será o tema aqui dessa apresentação. Bem, o enigma Sudoku também deve admitir uma única solução. Tá? Quando o enigma Sudoku é de nível simples, é um enigma simples, você consegue inferir as posições restantes sem a necessidade de completar a matriz com candidatos, que é o que nós vamos mostrar agora, que é a danada da matriz de possibilidades. Quer dizer, em certos problemas muito simples, apenas fazendo inferências lógicas é possível completar a matriz, certo? Com os dígitos que faltam e resolver o enigma. Em problemas de nível difícil, muito difícil, extremamente difícil, é escrever a matriz de possibilidades, que é algo trabalhoso, mas necessário. O que se faz é que para cada posição onde não no problema original não foi fornecido um dígito, você deve escrever todos os dígitos que são possíveis naquela posição. Por exemplo, na primeira linha e primeira coluna da matriz, o dígito 3 não é possível, porque ele já aparece na primeira linha. O dígito 7 também não é possível, que aparece na primeira coluna. Nem o dígito 6, porque está na mesma coluna. O dígito 9 e o dígito 1 também não são possíveis, que aparecem no bloco. Então os únicos dígitos possíveis são 2, o 4, 5 e 8. Isso deve ser feito para cada posição. Muito bem. Tendo sido feito isso para cada posição, nós obtemos a matriz de possibilidades. Esses dígitos que estão marcados aqui com cor são os dígitos que foram originalmente fornecidos na matriz original, certo? Então, cada posição na matriz de possibilidades é denominada uma célula. Cada submatriz 3×3 nós já mencionamos que é denominado um bloco. Eu já falei também que uma unidade ou uma casa é uma linha, coluna ou bloco. O resultado principal do trabalho de Epstein estabelece que, dado um grafo dirigido com rótulos binários nas arestas e dois vértices especificados P e Q, é um problema NP completo determinar se o grafo contém um caminho simples não repetitivo de P a Q ou determinar se uma aresta de P a Q pertence a um ciclo não repetitivo simples. Esse teorema não é assunto dessa apresentação, mas, no entanto, muito dos termos que estão aqui serão entendidos completamente nessa apresentação, porque o trabalho de Epstein aborda não só esse teorema, como as aplicações de lemas que são desenvolvidos no trabalho, que nós vamos ver aqui, e que geraram o algoritmo, que é um algoritmo hoje em dia bem conhecido. Muito bem. Talvez é importante citar essa passagem dessa referência do trabalho de Epstein. Um enigma Sudoku adequado, né, deve ter uma única solução. Um enigma propriamente formulado deve ter uma única solução, e deve ser possível chegar nessa solução através da sequência de deduções lógicas, sem tentativa e erro. E não é difícil para um programa de computador resolver os enigmas Sudoku rapidamente usando força bruta, backtracking, como eu já comentei. Bem, no que segue vamos precisar de alguma terminologia para poder avançar, mas ela eu prefiro definir ao longo do trabalho do que fazer agora, porque algumas coisas ficam mais fáceis de definir tendo um diagrama ou uma ilustração ao lado. Muito bem. Já falamos em matriz de possibilidades, né? Essas outras coisas serão mencionadas logo a seguir. Então, a segunda parte dessa apresentação é falar sobre os lemas de Epstein. O primeiro lema estabelece o seguinte: em um enigma Sudoku parcialmente completado, se uma célula C pertence a um ciclo não repetitivo no grafo bilocal, então C pode ser preenchida com apenas um dos dois dígitos que rotulam suas arestas incidentes no ciclo. Primeiro vamos entender o significado desse lema e depois a sua demonstração. Então, o lema fala em um ciclo, né?
Esse ciclo não repetitivo seria, eu tenho aqui um grafo, né, onde percorrendo o gráfico em qualquer direção, eu volto à posição de onde parti após visitar uma quantidade finita de vértices, né? Ou seja, eu percorro um caminho fechado, né? Então isso para nós é o que eu tô, para nós é o ciclo mencionado lá. O grafo é bilocal porque cada rótulo que está o rótulo em cada aresta, por exemplo, esse rótulo Y significa que esse Y é um número de 1 a 9 e ele é o dígito correto na configuração final do enigma para uma das células que são associadas a esse vértice que tem rótulo Y. Então, bilocal é nesse sentido. Para cada rótulo é o dígito correto de um dos dois das duas células do enigma Sudoku. E o que estabelece o lema é que se eu tenho um ciclo e o ciclo é não repetitivo quando duas arestas consecutivas quaisquer tiverem seus rótulos distintos, certo? Então, que a conclusão do lema 1 é que C, ou na configuração final, C ou é igual a X ou é igual a Y. E a demonstração é basicamente caso dos pombos, porque o que você faz é supor que C, por exemplo, não é X. Se C não é X, como X é o valor correto de um dos nós da aresta na qual o X é rótulo, então se C não é X, X deve ser o valor correto no próximo vértice. E sendo assim, na aresta seguinte, suponha que a aresta seguinte tenha rótulo Z, o valor Z então deve ser o valor correto no nó seguinte, e assim por diante. Então o que ocorre é um efeito em cadeia, de que os rótulos vão assumindo os valores do nó seguinte ao rótulo. E como o grafo no caso aqui é um ciclo, após uma quantidade finita de passos, né, você eventualmente chegará à situação em que esse nó, esse vértice do topo aqui estará ocupado pelo rótulo anterior, então Y terá que ser igual a C terá que ser igual a Y. Ou seja, se C não é X, C é Y. E claro, se C não é Y, você pode repetir o mesmo argumento para mostrar que C tem que ser igual a X, percorrendo no caminho contrário, né? Os rótulos terão esse efeito de propagação no sentido contrário. Propagação de rótulos, né? Vamos dizer assim. Então essa é a ideia da demonstração do primeiro lema de Epstein. O segundo lema de Epstein trata do caso em que você tenha rótulos repetidos em arestas consecutivas de um certo vértice. O que o lema estabelece é que C tem que ser igual a R. E a ideia da demonstração é que se o ciclo tem comprimento K e se C não é igual a R, então como R é o valor correto de um dos dois nós da aresta na qual ele é o rótulo, então R terá que ser, no caso aqui desse desenho, R tem que ser o valor correto desse nó do topo e tem que ser o valor correto do nó da esquerda. E sendo assim, nós restarão K-3 células para serem preenchidas com K-2 valores. Como isso é impossível, o lema está provado. Ou seja, C tem que ser igual a R. E o terceiro lema é uma situação que aparece numa situação em que não é possível encontrar no enigma Sudoku
associar um enigma Sudoku ou encontrar no enigma Sudoku uma configuração que possa ser associada a um ciclo. Então, Epstein precisou desenvolver essa ideia que está no lema 3, que é a seguinte: se eu tenho agora um grafo com dois caminhos P1 e P2 partindo de uma mesma posição, então sejam P1 e P2 dois caminhos no grafo bilocal, ambos com o mesmo rótulo no início, então ambos têm rótulo R no início, e partindo de uma mesma célula, essa célula C, e ambos terminando com o mesmo rótulo em duas células distintas que compartilham a mesma linha, coluna ou bloco, ou seja, estão na mesma casa. Então, em qualquer solução do enigma, a célula de início dos caminhos deve ser preenchida com o rótulo de início dos caminhos, ou seja, C igual a R. Porque se C não é R, ocorre aquela propagação de rótulos que nós já comentamos, e que vai acontecer que o valor X deve estar nas duas células finais. Então, as duas células finais terão X como o único valor possível para elas. Porém, como por hipótese essas duas células ocupam uma mesma casa, ou seja, uma mesma linha, coluna ou bloco, isso contradiz as regras do Sudoku, então isso não é possível e, portanto, C tem que ser igual a R. Esses são os três lemas de Epstein. Certo? Então, vamos então analisar os três enigmas Sudoku que se viram como ilustração do algoritmo desenvolvido por Epstein em seu trabalho. Também não faz parte dessa apresentação discutir o algoritmo de Epstein. Então estou deixando de fora tanto o teorema principal, aquele que eu citei antes, quanto o algoritmo que ele desenvolveu. No entanto, eu observo que o algoritmo foi construído tendo em mente esses três lemas. Certo? Muito bem. Então, para a discussão que segue, nós precisamos também adotar um sistema de coordenadas para essa matriz. Então, em analogia ao jogo de xadrez, nós vamos usar para as linhas, para as colunas. A primeira coluna será a coluna A, a segunda B, a terceira C, e assim por diante até a coluna I. E as linhas nós serão simplesmente numeradas de baixo para cima, de 1 até 9. Assim eu posso agora falar na célula, por exemplo, E5. E5 é igual a 1 e o que acontece nesse enigma, que é o primeiro considerado no trabalho de Epstein, é que o único candidato na matriz de possibilidades na posição E5 é o dígito 1. Então ele é o denominado único explícito, esse UEXPL único explícito, porque é o único candidato da célula. Já, por exemplo, na célula F8, nós temos três candidatos, o 1, 2 e o 4. Porém, o 2, esse 2 é o único dígito no bloco que tem por centro a célula E8. Nós identificamos um bloco falando na célula que está no seu centro. Então, no bloco E8, 2 aparece apenas uma posição, a posição F8. Portanto, 2 é o dígito correto na posição F8. Esse é denominado único escondido, UESC. Então, um movimento que é denominado uma inferência básica é você visitar cada célula à procura de únicos explícitos e escondidos. Certo? Então, outro exemplo de um único escondido é o 3 na posição H7. Embora haja outro dígito 3 nesse bloco, na linha 7, o único dígito 3 está nessa posição. Então, 3 é o dígito correto para a posição H7. Esse é um único escondido. 2 também é o único escondido na posição I4, porque é a única posição onde aparece o dígito 2 no bloco que tem por célula central H5. Muito bem, então a solução desse enigma ele é formada por todos os movimentos que chegam à configuração final desejada.
Então, na solução desse enigma, os primeiros 12 movimentos são movimentos básicos de identificação de únicos explícitos e escondidos. Nós chegamos ao 13º movimento, onde a matriz de possibilidades está nessa configuração. O 13º movimento é o que nós vamos chamar de candidatos restritos alinhados. O que ocorre aqui é que no bloco H5, o dígito 8 aparece em apenas duas posições, na posição H6 e na posição I6. Portanto, na configuração final do enigma, 8 estará ou na posição H5 ou na posição H6. Como eu não posso ter outro 8 na linha 6, esses dois dígitos 8 aqui do bloco B5 são falsos e podem ser removidos. Então, quando resolvemos enigmas mais complicados, introduzimos todos esses candidatos e a tarefa agora é ir removendo candidatos até chegar à configuração final desejada. Então isso que fizemos é denominado uma eliminação, eliminamos 2 candidatos. E usamos aqui candidatos restritos, é o que diz aqui essa simbologia aqui, C restrito do tipo 1. Do tipo 1 são esses que eu acabei de falar. São candidatos removidos, são por alinhamento, não? Certo? Nesse sentido que eu acabei de falar. Muito bem. Nós temos aqui uma outra eliminação no 14º movimento, que é por par escondido. Os dígitos 6 e 7 podem ocupar apenas 2 células na coluna C. Portanto, na configuração final do enigma, os dígitos 6 e 7 estarão numa dessas 2 células. Portanto, os dígitos 8 e 9 de C9 podem ser eliminados. Temos mais 5 eliminações Temos mais 5 movimentos básicos por únicos escondidos e explícitos. E chegamos à configuração apresentada aqui nessa matriz de possibilidades. E agora temos uma eliminação novamente por candidatos alinhados, que eu já expliquei, né? O dígito 6 só pode aparecer em 2 posições nesse bloco H8, portanto, eu posso remover o 6, esse 6 da posição I6. No 21º movimento, nós temos uma eliminação distinta. Aqui é denominado uma eliminação por candidato restrito, denominado por dominação, porque, de novo, na coluna B, esses 2 dígitos 8 só aparecem nessas 2 posições, B2 e B3. Portanto, nesse bloco, não pode haver outros dígitos 8, porque na configuração final o 8 estará em uma dessas 2 posições. Portanto, eu posso remover o 8 de A2 e remover o 8 de C3. Temos mais 3 movimentos básicos por único explícito. E agora um movimento novo, mas relacionado ao que já vimos. Nós temos aqui o denominado par explícito 5-7. Então, na coluna H, o par 5-7 aparece em 2 posições. Embora haja dígito 5 e dígito 7, outros dígitos 5 e 7 nessa coluna, na configuração final, como 5 e o 7 aparece, nós denominamos, por exemplo, H5 de uma célula bivalorada, ela tem só 2 valores possíveis. Então o valor correto ou é 5 ou é 7 na célula H5, e ou 5 ou 7 na célula H9. Portanto, na configuração final, H5 e H9 terão 5 numa delas e 7 na outra. Portanto, 5 e 7 podem ser removidos, das outras células dessa coluna podem ser removidos. E nós temos então mais 2 eliminações. A partir desse ponto não é mais possível empregar esses movimentos básicos. Qualquer movimento básico de natureza como essa, nós vimos aqui, esse aqui é um par explícito. Às vezes aparecem situações onde nós temos triplos explícitos. Eu poderia ter 3 dígitos em 3 células. Aí eu teria um triplo explícito e o análogo acontece. Mas não aparecerá nesse enigma Sudoku. Nesse enigma Sudoku não é possível avançar mais usando técnicas locais. O que é uma técnica local? É uma técnica que emprega apenas uma única casa na eliminação. Preciso agora combinar casas distintas. São as denominadas técnicas não básicas que nós vamos
ver agora, porque exatamente esse é o primeiro, de fato, no trabalho de Epstein, a partir do enigma dado, ele já passa exatamente a essa etapa que nós vamos discutir agora. Eu preferi explicar como se chega nessa etapa para que fique completo, né, o entendimento. Então, nós temos aqui o que em Sudoku é denominado um laço. Nós vamos fazer uma eliminação, é um movimento poderoso o laço, quando você encontra um laço no enigma Sudoku. De fato, esse movimento de laço aqui, ele completamente resolverá o enigma. Nós dizemos que ele destranca o enigma Sudoku. É como se o enigma fosse um cadeado fechado e você descobre como destrancar o cadeado, né? O segredo da tranca, vamos dizer assim. E resolve o enigma. Então, nesse caso, depois desse movimento, você vai vai ter que apenas encontrar únicos explícitos escondidos até o final. Quer dizer, um enigma de nível difícil foi reduzido a um enigma simples, onde se precisa apenas encontrar únicos explícitos escondidos. Então vamos entender esse movimento. Ele é um laço, né? Exatamente no sentido... laço é a terminologia do Sudoku, a terminologia do trabalho de Epstein, que foi um dos primeiros trabalhos abordando esse tipo de assunto, ou seja, algoritmos para tratar problemas como o problema de Sudoku. Um laço em Sudoku para Epstein é um ciclo, mas a definição de ciclo de Epstein é muito mais restrita do que a de laço de Sudoku, conforme nós veremos mais adiante. Há laços em Sudokus que não são ciclos de Epstein e não podem ser abordados da maneira como foi feita no trabalho de Epstein, que foi, como eu falei, um primeiro trabalho nesse assunto. Então, esse laço eu posso exatamente justificar. Nesse laço aparecem, eu espero que vocês consigam ver, eu usei colorações distintas aqui mas mesmo independente da cor, os dígitos que aparecem com sinal menos antes do dígito são dígitos que serão removidos, certo? Então serão removidos, pelo menos aqui que eu estou vendo, 5 dígitos. Como justificar essa remoção? Muito simples, eu uso o primeiro lema de Epstein. O primeiro lema de Epstein estabelece, por exemplo, aqui, eu vou explicar como colocar isso, como mostrar que estou nas condições do primeiro lema de Epstein. Nessa primeira coluna, o dígito 5 aparece em apenas 2 posições, ou na posição I1 ou na posição I8. Portanto, associado a esses dois dígitos 5 nessas 2 posições, esses 2 candidatos, eu tenho uma aresta cujo rótulo é 5. Está aqui esquematizado, está aqui abaixo, denotado. O dígito 6 aparece em apenas 2 posições na linha 8. Então o dígito 6 ou está aqui ou está aqui. Portanto, associado a ele eu tenho uma aresta cujo rótulo é 6. E assim por diante. O dígito 5 aparece em apenas 2 posições na coluna A, ou na posição A8 ou na posição A7. Então esse dígito é o rótulo de uma aresta. E finalmente o dígito 2 ele pode estar apenas em A1 ou então em A7. Então ele é o único dígito. Ele é o único dígito possível. Na configuração final ele aparecerá em uma dessas 2 posições. Portanto, ele é o rótulo dessa penúltima aresta. E a aresta final que fecha o ciclo é justificada pelo fato de que o dígito 3 na primeira linha está ou na posição A1 ou na posição I1. Portanto, ele é o rótulo dessa aresta que fecha o ciclo de Epstein. Certo? Pelo lema de Epstein, se eu der, por exemplo, a célula I8, o primeiro lema de Epstein estabelece que nessa célula o dígito correto ou é 5 ou é 6, porque essa célula é associada a um vértice as arestas incidentes têm rótulos 5 e 6, então o 7 pode ser eliminado. Da mesma forma, cada uma das outras eliminações pode ser feita de maneira análoga. Por exemplo, o dígito 1, na posição I1, ele pode ser eliminado porque a aresta
essa célula ela é o nó, é o vértice que tem arestas com rótulos 3 e 5 associadas. Então, nessa célula o dígito correto ou é 3 ou é 5, portanto 1 pode ser eliminado. Então, com isso nós justificamos todas as eliminações desse movimento e com isso, com essas 5 eliminações, o enigma fica muito fácil de ser concluído. Muito bem. O ciclo no lema de Epstein, o ciclo, como eu já falei, ele é chamado não repetitivo quando cada duas arestas consecutivas têm rótulos distintos, certo? Nós veremos também que teremos a oportunidade de empregar o lema 2 e o 3, que tratam de situações em que isso não ocorre em algum par de arestas consecutivas. Vamos para o segundo enigma sudoku tratado no trabalho de Epstein. Então aqui está os dados do enigma. A propósito, talvez seja importante explicar o que significa essa tira aqui, essa sequência aqui de dígitos e pontos. Isso significa que eu devo preencher a matriz com esses dígitos. Por exemplo, 3 na primeira posição quer dizer que a posição A1 da matriz, essa primeira posição, a primeira linha, a primeira coluna recebe o dígito 3, a segunda posição, a primeira linha, a segunda coluna recebe o dígito 1, a terceira posição deve ser deixada em branco, a quarta em branco, assim por diante. Eu vou preenchendo os dígitos, linha por linha, da esquerda para a direita. Quando eu chego ao final da linha, eu passo a linha seguinte, da esquerda para a direita, preenchendo a matriz até o final. Então é assim que uma maneira rápida de você, uma maneira de você não precisar escrever a matriz, que pode ser conveniente em várias situações, é simplesmente ter à sua disposição essa sequência de dígitos e pontos. Às vezes, no lugar dos pontos, é comum colocar zeros também, que é o análogo. Muito bem. Então, a matriz de possibilidades para esse enigma, que também é um enigma difícil, está escrita aqui. As coordenadas foram colocadas aqui também para facilitar a visualização. Então, na solução desse problema, os primeiros 24 passos são a identificação de únicos explícitos e escondidos. O 25º passo é a identificação de um candidato restrito por alinhamento, que eu já expliquei antes, que resulta numa eliminação. Depois um par explícito, que resulta em 3 eliminações, eu já expliquei o que significa isso. E a partir desse momento, o enigma não pode ser mais, eu não consigo mais avançar, né, na resolução do enigma com movimentos básicos, então eu preciso do primeiro movimento não básico. No trabalho de Epstein, o movimento não básico não é um ciclo, porque Epstein não encontrou para aquele enigma, para aquela configuração, um ciclo. Então, por isso ele no trabalho apresenta o lema 3. Então, nesse enigma sudoku, Epstein identifica esse grafo que nós vamos interpretar agora. Vamos partir da esquerda. Ele identifica primeiro aqui uma aresta com rótulo 9, que seria esses 2 9s que são os únicos dígitos dessa coluna B. Depois ele identifica aqui uma aresta horizontal com rótulo 6. Essa aresta horizontal seria aqui as posições de B3 até I3. Os únicos dígitos 6 nessa posição, nessa linha, estão nessas posições B3 e A3. A propósito, quando eu tenho apenas 2 dígitos possíveis numa casa, nós dizemos que a ligação é forte. Então, numa ligação forte, se um dígito é falso, o outro é verdadeiro. Isso caracteriza uma ligação como forte. Por exemplo, esses 3 dígitos 7 que aparecem na linha 4, esse 7, esse 7, esse 7, nós temos 4 dígitos 7. Esses 4 dígitos 7 têm uma ligação fraca, porque se um dígito desse é falso, eu não sei qual dos outros é o verdadeiro nessa linha. Então, por definição, a ligação é fraca quando, se um dígito
é verdadeiro, os demais são falsos. E isso acontece, né? Se um desses sets é o dígito correto, como numa linha não posso ter, pela regra do Sudoku, dois dígitos iguais, então se um dígito é correto, os outros todos são falsos. Então essa ligação ela é fraca, mas ela não é forte pelo que eu expliquei antes. Então toda ligação forte é fraca, porém nem toda ligação fraca é forte. Essa ligação aqui ela é fraca, mas não é forte. Muito bem. Então, continuando com o grafo, depois da posição, depois do rótulo 6, tem um rótulo 7 que está associado às casas, está associado às posições I3 e 4. Porque 7 são as únicas posições onde eu tenho um dígito 7 na coluna I. Então nós temos mais uma posição aqui, mais um rótulo estabelecido. E assim por diante. Eu tenho um rótulo 2, que seria esses dígitos 2, a única posição possível para eles são essas posições H4 e I4. Então eu tenho aqui 2 como rótulo, e aqui 2 como rótulo também nessa outra aresta. Aqui eu tenho 7 como rótulo, aqui eu tenho 9 como rótulo. E você pode perguntar por que ele não fechou o ciclo. Bem, ele não pode fechar o ciclo porque a ligação entre esses dois novos não é forte, ela é fraca, porque nessa linha eu tenho 1, 2, 3, 4 dígitos 9. Então, como a ligação é fraca, o ciclo de Epstein, as arestas, elas devem ligar sempre células de tal maneira que o rótulo ele tem uma ligação forte, né? Você estabelece uma ligação forte. Esses dois noves tinham que ser os únicos possíveis nessa linha, e isso não ocorre. Então ele não consegue fechar esse ciclo, né? Mas é possível usar o lema, porque essas duas células finais, elas estão numa mesma linha. Pelo lema 3, então, dado que desde que eu escolho uma posição inicial e dois caminhos, um deles levando a um dos extremos e o outro levando a outro extremo, eu posso aplicar o lema 3. E isso é feito exatamente isso é feito exatamente na célula H4. A célula H4, se eu percorro numa certa direção, se eu percorro a célula nessa direção, eu tenho esse dígito 9. E se eu percorro essa célula na outra direção, eu tenho esse dígito 9 nessa posição. Então, são as duas posições extremas. Então, pelo lema 3, como esse rótulo de H4 para H7 é 2 e o rótulo de H4 para I4 também é 2, pelo lema 2, o dígito correto dessa posição, ou seja, a célula H4 tem que ser igual a 2. Portanto, 7 é falso nessa célula. E como eu tenho 2 nessa linha, como dígito correto nessa posição, então 2 também é falso em I4. Então 7 pode ser removido de H4 e 2 pode ser removido de I4. Isso resulta do lema 3 de Epstein. É isso. Queria aproveitar esse lema. Você pode estar se perguntando, então, por que esse desenho que eu fiz ele não corresponde ao de Epstein, se você observa bem, porque no de Epstein ele usa B2 e B3, né? E de B3 para I3, e não é o que está escrito aqui. O que eu escrevi aqui é um outro movimento que resulta das mesmas eliminações, mas é um exemplo eu queria dar um exemplo já de uma cadeia alternada de inferências. Então aqui a ideia é que eu começo com 2 em H4, esse 2 aqui. Depois eu tenho o H7. Depois, então, do 2 de H4 eu passo para o 2 de H7, para o 7 de H7.
para o 7 de F7, para o 9 de F7, para o 9 de F2, e depois para o 9 de B2, depois para o 6 de B2, e do 6 de B2 eu vou para o 6 de I2, do 6 de I2 eu vou para o 2 de I2, do 2 de I2 eu vou para o 2 de I4, do 2 de I4 eu vou para o 7 de I4. Você pode estar perguntando, mas em que sentido isso acontece? É no seguinte sentido. Suponha que 2 não está em H4. Como 2 tem ligação forte nas casas, nas células, como 2 tem ligação forte nas células H4 e H7, se 2 não está em H4, 2 está em H7. Mas estando 2 em H7, 7 não pode estar em H7, então o 7 tem que estar em F7. Porém, se 7 está em F7, 9 não pode estar em F7, então 9 tem que estar em F2. Porém, 9 estando em F2, aqui temos uma diferença, por isso que note que eu não tenho uma linha aqui, porque essa ligação aqui, a ideia da cadeia alternada de diferença é que eu alterno ligações fortes e fracas. Então, aqui, a primeira, quando eu digo que 2 não está aqui, portanto 2 está aqui, é porque a ligação é forte. O 2 estando em H7 implica que o 7 não está em H7, a priori seria uma cadeia alternada de diferença, uma ligação fraca. Aqui a ligação é forte, mas toda ligação forte é fraca, então não deixa de ser uma ligação fraca. Então, continuando, eu tenho uma ligação forte agora. Então, voltando ao que eu tinha iniciado, se o 2 não está aqui, ele está em H7. Se o 2 está em H7, o 7 não está em H7, portanto o 7 está em F7. Se o 7 está em F7, então o 9 não está em F7, portanto o 9 está em F2. Se o 9 está em F2, então nessa linha não pode ter mais, na linha 2 não pode ter mais nenhum 9, então o 9 não pode estar em B2, ligação fraca. Se o 9 não está em B2, ligação forte, então o 6 tem que estar em B2. Se o 6 está em B2, então ligação fraca, o 6 não está em I2. Se o 6 não está em I2, ligação forte, o 2 está em I2. Se o 2 está em I2, então o 2 não está em I4. Portanto, o 7 está em I4. Conclusão. Se o 2 não está em H4, o 7 deve estar em I4. Eu posso percorrer essa cadeia de inferência no sentido contrário. Se o 7 não estiver em I4, então o 2 estará em H4. Conclusão. Ou o 2 está em H4, ou o 7 está em I4. Se o 2 não estiver em H4, como o 7 estará em I4, eu posso eliminar o 7 da posição H4. Se o 2 estiver em H4, eu também posso eliminar o 7 de H4. Então, em qualquer das situações, o 7 estará eliminado de H4. Pelo mesmo argumento, o 2 deve ser eliminado de I4. É isso. Então, essa é uma outra maneira de produzir as mesmas eliminações com outro movimento. Estamos usando aqui uma cadeia alternada de inferências. O movimento empregado no trabalho de Epstein também é uma cadeia alternada de inferências, a propósito. Muito bem. No entanto, esse movimento que eu mostrei aqui, ele não pode ser justificado pelo trabalho de Epstein. Não está no escopo do lema 3. Uma maneira rápida de você justificar essas eliminações sem usar esse argumento longo que eu expliquei é através da matriz de inferência que eu vou aproveitar para introduzir agora. A matriz de inferência foi introduzida por um matemático que trabalhou, dentre outras coisas, na área de análise combinatória. O nome dele está no final da apresentação, na referência 2. É um matemático russo, o nome é complicado, eu não sei pronunciar corretamente, prefiro só mostrar o nome dele. Muito bem. O que é uma matriz de inferência? É uma matriz quadrada. Cada entrada é uma variável booleana, ou 0 ou 1, verdadeiro ou falso. As entradas vazias são associadas a 0, falso. Cada linha tem pelo menos uma verdade. Cada coluna tem, exceto a primeira, tem no máximo uma verdade. E a ideia é mostrar que, tendo esses itens anteriores como hipótese, a tese
envolvida na matriz de inferência. A matriz de inferência permite realizar uma inferência, né? Chegar a uma conclusão sobre algo. Então, prova-se que a primeira coluna contém pelo menos uma verdade, e esta é a inferência. A maneira de mostrar isso é a seguinte: nós temos n menos 1 verdades ou menos nas colunas de 2 a 9. Nós temos n verdades ou mais nas linhas de 1 até n. Portanto, considerando a matriz como um todo, nós somos forçados a concluir que nós temos pelo menos uma verdade na coluna 1, certo? Porque, né, nós temos n menos 1 verdades ou menos nas colunas de 2 a 9 e n verdades ou mais nas linhas de 1 a n. Quer dizer, eu tenho em todas as linhas eu tenho n verdades ou mais nas linhas de 1 a n. Porém, as colunas de 2 a n só me dão, né, no máximo n menos 1 verdades. Então, forçosamente, a primeira coluna tem que ter pelo menos uma verdade. Conclusão, eu escrevo para esse movimento de cadeia alternada de inferência mais complexo que eu mostrei aqui, que não está no escopo do trabalho de Epstein. A matriz de inferência desse movimento é a que está apresentada aqui. As ligações fortes aparecem nas linhas horizontais, as fracas nas verticais. E o que acontece então é que por essa inferência ou o 2 está em H4 ou o 7 está em I4, que nós já tínhamos concluído antes. Portanto, as eliminações estão justificadas. Então, essa matriz é necessária aqui porque no movimento apresentado não se enquadra nos lemas de Epstein, como eu já comentei. Muito bem. Essa parte aqui sobre a regra do conflito eu não vou comentar porque já foi explicado antes. É o escopo do lema 3. Já foi inclusive mostrado isso no Enigma. A justificativa também já foi explicada. Um movimento alternativo que destranca esse enigma seria escolher um outro trajeto que também não é um ciclo. O trajeto está aqui especificado, né? Seria esse trajeto que eu desenhei aqui. Não vou explicar o trajeto de novo, mas ele é análogo ao que nós construímos naquele outro movimento. Ele é escrito dessa forma. As ligações fortes são escritas com esse sinal de igual, as ligações fracas com sinal de menos. E as eliminações, produz apenas uma eliminação, mas essa eliminação ela destranca o enigma, quer dizer, ela resolve o enigma. E seria eliminar esse 2 aqui. E a matriz de inferência, se você constrói a matriz de inferência, essa matriz, ela estabelece que ou o 9 está em G1 ou o 2 está em I2. Ora, se o 9 está em G1, o 2 é falso em G1. E se o 2 está em I2, o 2 também eu concluo que o 2 é falso em G1. Portanto, em qualquer das situações eu posso remover o 2 de G1. Então a matriz de inferência permite rapidamente estabelecer a eliminação, justificar a eliminação. Uma parte aqui que não tem a ver com o trabalho de Epstein, não aparece no trabalho de Epstein aqui. Por exemplo, esse enigma de Epstein pode ser resolvido também usando um método chamado coroação medusa. Eu não resisti à tentação de apresentar esse método. A ideia do método é a seguinte: nós vamos procurar no enigma encontrar células com apenas 2 valores possíveis, as denominadas células bivaloradas. E eu procuro dígitos que apareçam com frequências em células bivaloradas. Eu tenho aqui algumas células bivaloradas e aparecem os dígitos 7 e 9. Então começo minha coloração por esses dígitos. Por exemplo, vamos supor que eu comece minha coloração aqui na célula H7. O dígito 2 eu pinto de amarelo. Eu coloquei também uma linha, porque eu sei que as cores que aparecem aqui na apresentação não necessariamente serão as cores que vocês estarão vendo no vídeo. Eu não consigo manter as cores no vídeo em relação às cores que eu estou vendo aqui. Então todas as células que estão pintadas de amarelo aparecem com a linha antes do dígito pintado, e todas as células que aparecem aqui pintadas de verde aparecem com 2 linhas antes do dígito pintado, certo? Então o dígito 2 e o dígito 7 têm uma ligação forte nessa célula. Então pinto o dígito 2 de amarelo e o dígito 7 de verde. As cores não importam, desde que sejam 2 cores distintas. Porque a ideia é que ou o 2 é verdadeiro ou o 7 é verdadeiro. Então,
E agora eu procuro uma ligação forte desse set em uma linha, coluna ou bloco. Por exemplo, esse set ele tem uma ligação forte com esse outro set, porque são os únicos sets desse bloco. Então eu pinto, se esse set está pintado de verde, eu pinto outro set de amarelo, porque um desses dois é verdadeiro, ou verde ou amarelo. E eu continuo dessa forma. Esse set tem uma ligação forte com esse outro set, que está na célula F7. Então F7 e H7 tem uma ligação forte no dígito 7. Então eu pinto esse set aqui de amarelo, e como ele é um dígito de uma célula bivalorada, a outra célula recebe a outra cor, que é a verde. E eu continuo dessa forma. Por exemplo, esse set que aparece aqui, ele não foi pintado de verde por causa desses outros sets, porque a ligação, aqui eu tenho nessa linha 2, eu tenho 3 dígitos sets, a ligação é fraca, não posso pintar, justificar esse set estar com a cor verde por causa disso. A justificativa desse set ter a cor verde é porque eles têm ligação forte com o set lá de cima, da posição F7. Então F7 e F2 no dígito 7 tem uma ligação forte. Então, como esse set aqui é amarelo, esse aqui é verde e assim por diante. Esses dígitos 7 que aparecem nas células D3 e E3, D2 e E2, eles não são pintados porque, como eu já falei, eles não têm ligação forte com nenhum outro dígito 7. Por isso devem ser deixados assim. Por exemplo, nessa coluna E, eu tenho 3 dígitos 7, então a ligação é fraca, não posso fazer nada aqui no dígito 7 nessa coluna. Então, muito bem, tendo feito isso, num certo momento, você exaure, não tem mais o que colorir. Está exaurido o movimento de coloração, e o que você deve procurar agora é o seguinte: você deve procurar eliminações de 2 tipos. Nós temos uma eliminação, um dos tipos, eu vou já considerar o caso a caso. Né? Na célula, por exemplo, H4, aparece o dígito 2 em verde e o dígito 7 em amarelo, e aparece um dígito 4 que não está pintado. Essa coloração medusa, a ideia central é que, da maneira como nós colorimos os dígitos, ou os dígitos em amarelo são todos, ou o amarelo será, os dígitos pintados em amarelo serão os dígitos corretos na configuração final do enigma, ou os dígitos pintados com verde são os dígitos corretos na configuração final do enigma. Ou seja, ou o amarelo é correto ou o verde é correto. Como um dos dois é correto, é o dígito correto, então ou 2 é correto ou 7 é correto na célula H4, portanto eu posso remover o dígito 4. Outra eliminação de natureza distinta é a desses 2 sets que aparecem aqui em D4 e E4. Eles podem ser eliminados porque eles estão na mesma linha de um set que está pintado de amarelo na posição H4 e um set que está pintado de verde na posição I4. Um desses 2 sets que tem ligação forte. Por que a ligação deles é forte? Porque a ligação deles é forte no bloco, certo? A ligação deles é forte no bloco. Na linha, né? Se eu considerar a linha, eu não justifico a ligação deles ser forte, mas um desses 2 sets é o correto, é o dígito correto na configuração final, porque são os únicos dígitos 7 nesse bloco, no bloco H5, certo? Portanto, eu posso remover esses 2 dígitos 7. Isso é análogo àquela eliminação básica, né, que nós chamamos lá de por alinhamento, né, um argumento análogo. Muito bem, então esses dois já obtivemos 3 eliminações usando a coloração medusa, porque às vezes não é muito simples você encontrar uma eliminação numa dada configuração. A medusa, de fato, a configuração medusa pode ser obtida assim. Você pode fazer a coloração medusa para encontrar uma cadeia de inferência, certo? Isso não será assunto aqui dessa apresentação, mas isso é possível você fazer a coloração primeiro e depois encontrar a cadeia de inferência. Né? Se você já tem a cadeia de inferência, você não precisa da coloração. Né? Agora, o interessante é que, quando é possível fazer a coloração medusa, ela com sucesso, ela é maravilhosa. Por quê? Porque se eu encontro a contradição, uma das 2 cores é a correta e todos os dígitos da outra cor podem ser eliminados. É o que acontece aqui. O 9 da posição B2 e o 9 da posição F2 tem a mesma cor. Ora, a cor é amarelo. Se a cor amarela fosse a cor correta,
eu teria 2 noves na linha 2, isso é impossível pelas regras do Sudoku, portanto a cor amarela é falsa, e eu posso remover todos os dígitos com cor amarela dessa configuração. E eu creio que são em torno de 15 dígitos, eu teria 15 eliminações. Né? E o enigma está completamente resolvido com esse movimento poderoso da coloração medusa. Isso é só uma parte, né? Mas interessante. Bem, eu prometi também que ia falar em coloração, estava pensando na coloração medusa quando coloquei isso lá no título. Embora não deixe de ser verdade também que o problema de Sudoku pode ser visto como problema de coloração, né? Porque você pode identificar cada um dos dígitos como sendo uma cor, não é isso? E você pode escrever o grafo associado à matriz de possibilidades, e o problema seria você colorir esse grafo obedecendo às restrições já mencionadas, é equivalente a resolver o enigma Sudoku. E de fato, algoritmos baseados em grafos têm essa ideia, né? Algoritmos que resolvem Sudoku baseados em grafos têm essa ideia. O terceiro e último enigma do trabalho de Epstein é um enigma que Epstein apenas propôs como resultado de seu algoritmo. Seu algoritmo produziu esse enigma. Então o algoritmo era útil também para gerar novos enigmas Sudokus. E esse enigma ele está no nível acima dos enigmas anteriores. Esse é um enigma muito difícil. A solução dele começa com 13 movimentos básicos. Eu não vou explicar, já expliquei movimentos básicos. E depois de 13 movimentos básicos, não há mais nenhum movimento básico disponível. Você consegue resolver esse enigma com um laço, mas esse laço não entra no escopo dos laços de Epstein. E talvez por isso, no trabalho dele, ele apenas propõe esse enigma como resultado do seu programa. Mas e de fato ele comenta na última sessão do trabalho de que seria necessário estender a metodologia proposta, porque esse laço não se enquadra nos lemas de Epstein. Eu vou explicar por quê. E a explicação indo direto ao ponto, a explicação é a seguinte: quando eu tento fechar o único laço que eu consigo fazer tentativa de laço que eu consigo fazer nesse enigma usando a lógica de Epstein, eu precisaria ligar esses 2 noves. Porém, esses 2 noves têm uma ligação fraca e os laços de Epstein precisam de ligação forte. Como esses 2 noves têm uma ligação fraca, não é possível fechar o laço. Eu conseguiria apenas uma aresta com rótulo 9, que é essa que está aqui apresentada, uma outra aresta com rótulo 2, que é essa que está aqui apresentada. Eu poderia ligar aqui, vamos supor, C1 com C9 com dígito 2 e colocar mais um dígito repetido aqui 2. Eu teria um rótulo repetido 2 aqui, mas eu não poderia então fechar. Não poderia fechar Lembre-se que os laços de Epstein em geral são laços não repetitivos. Eu não poderia ter essa repetição, por isso que eu não coloquei essa aresta adicional. E além disso, eu não consigo fechar o laço, porque, como eu já falei, a ligação aqui é fraca. Mas é possível resolver esse movimento com um laço no sentido do Sudoku, um laço mesmo no sentido do Sudoku, e não como um ciclo no sentido de Epstein. Né? Nós temos uma ligação forte de G1 até G9, fraca em G9 de 9 até 2, forte de G9 até C9, fraca, forte que é fraca, né? Em 2 de C9 para C1, certo? E agora eu posso fazer, como eu tive essa ligação forte aqui, eu posso fazer uma ligação fraca de C1 até G1 e fechar o ciclo, certo? Forte, fraco, né? Daí o nome cadeia alternada de inferência. Eu alterno inferências fortes e fracas, né? Ligações fortes e fracas são alternadas na cadeia alternada de inferências. Então isso forma um laço, mas as eliminações que esse laço produz, uma eliminação que é crucial seria a eliminação desse dígito 9 e a eliminação desse dígito 4. O 9 na posição
H1 e o 4 na posição G9. Para justificar essas eliminações, não posso usar os lemas de Epstein, porque, como eu já expliquei, esse laço não é um laço de Epstein. Mas eu posso fazer o seguinte justificativo: eu posso entender a cadeia alternada como partindo de 9, chegando apenas até esse 9, ou seja, forte entre esses dois 9s, fraco do 9 até o 2 na mesma célula, depois forte entre essas duas células, depois fraco no 2 e forte do 2 até o 9. Né? Então, porque foi isso que aconteceu, né? Anteriormente. Forte do 2 até o 9, depois fraco entre os dois 9s, e aí recomeça o ciclo. Então, considerando que, não laço, mas a cadeia alternada de inferência, que começa no 9 de G1 e termina no 9 de C1, eu concluo que o 9, na configuração final, o 9 está ou em C1 ou em G1. Portanto, esse 9 aqui que aparece em H1 é falso. Como é que eu justifico que 4 é falso na posição G9? Ora, eu começo, como eu tenho aqui um laço, eu começo a minha cadeia de alternada de diferenças no 2, faço a ligação forte do 2 até esse 2 que está em C9, a ligação forte que é fraca de C9 para C1, a ligação forte em C1 de 2 até 9, fraca até o 9 de G1 e forte até o 9 de G9. Então comecei no 2 de G9 e terminei no 9 de G9. Isso quer dizer que ou 2 ou 9 são verdadeiros em G9, portanto o 4 pode ser eliminado. Então não precisei dos lemas de Epstein para justificar isso, apenas usei o fato de que qualquer laço pode ser interpretado como uma cadeia alternada de diferenças. Né? Eu posso interpretar o laço com várias cadeias alternadas de diferença e produzir a mesma eliminação. Muito bem. Também é possível justificar o laço usando as matrizes de inferência. Só que eu tenho que considerar para cada eliminação uma matriz distinta. Por exemplo, para eliminar o 4, aquele 4 que aparece aqui, eu escrevo as células associadas, onde as células horizontais, essas que aparecem na horizontal, têm ligação forte e as verticais ligações fracas, e o que diz essa pequena matriz 3x3 é que ou 2 é verdadeiro em G9 ou 9 é verdadeiro em G9. Ora, se ou 2 é verdadeiro em G9 ou 9 é verdadeiro em G9, o 4 pode ser eliminado. Certo? Uma maneira de você ver isso também, você pensar nessa matriz como uma matriz de zeros e uns, é assim. Se 2 não está em G9, seria dizer assim, essa posição da matriz é 0. Ora, se essa matriz é 0, nessa linha tem que ter pelo menos uma verdade. Então essa posição tem que ser 1. Mas nessa posição, na coluna, eu só posso ter no máximo um dígito 1. Então se aqui é 1, isso aqui tem que ser 0. Então isso aqui tem que ser 1. Então isso aqui tem que ser 0. Mas então nessa linha eu tenho que ter pelo menos um dígito 1. Se isso aqui é 0, então isso aqui é 1. Conclusão. Se 2G9 é 0, 9G9 é 1, que é o que nós explicamos antes. Se 2 não está em G9, então 9 está em G9. Então, realmente é uma matriz de inferência. Né? Com isso, eu concluo a apresentação. As referências são o trabalho de David Epstein, publicado na ACM, Computing Research Repository, está publicado nesse local. Né? E o matemático que eu citei é Andrei Zelevinsky, que trabalhou na área de álgebra combinatória e teoria da representação. Uma terceira referência para quem quiser estudar laços e cadeias alternadas de inferência no contexto moderno seria esse livro de Jerry Janus, publicado em 2016. As ideias envolvidas nessa palestra foram o princípio das casas dos pombos. De fato, tudo que nós falamos, o que está por trás é o princípio da casa dos pombos. Pode-se dizer que Sudoku, em boa parte, é regido pelo princípio da casa de pombos. Nós vimos cadeias alternadas de inferências, nós vimos matriz de inferência, nós vimos os lemas de Epstein sobre ciclos não repetitivos em grafos bilocais.
Uma parte nós vimos até como funciona a coloração medusa e laços no contexto mais geral em Sudoku. Então é isso, agradeço pela atenção, obrigado.